Em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje estamos com o tema da oração. Eu conheço pessoas que oraram pela conversão do cônjuge por mais de 20, 30 e 40 anos. Algumas dessas pessoas foram atendidas. Outras não foram ou ainda não foram atendidas. Conheço um casal que acorda antes das 5 da manhã para orar até às 6, todos os dias. Conheço gente que cansou de orar, e não é para menos. Oraram pela mesma coisa por décadas. Conheço pessoas que dizem que oram somente uma vez pela mesma coisa. Conheço pessoas que preferem orar de pé. Conheço pessoas que preferem orar ajoelhadas. Conheço pessoas que já não conseguem mais ficar nem de pé, quem dirá ajoelhadas, e por isso oram deitadas. Conheço pessoas que oram sem cansar, com muita persistência, por décadas, sobre as mesmas coisas. Mônica, a mãe de Santo Agostinho, orou pela conversão do filho por mais de 30 anos. Agostinho não só se tornou cristão, foi convertido ao cristianismo, como tornou-se sacerdote, bispo, doutor da igreja e um dos teólogos mais influentes de todos os tempos em todo o mundo. Ainda conheço pessoas que oram para que chova. Você conhece pessoas que ainda oram para que a chuva caia? Conheço pessoas que oram para que a chuva pare de cair. Eu ainda não conheci nenhuma pessoa que orasse para que o computador não quebrasse. Eu conheço pessoas que oram para que a vaca não morra. Mas eu ainda não conheci uma pessoa que orasse para que a máquina de lavar não estrague. A vida na roça, no campo, é mais religiosa do que na cidade, na indústria. De modo geral, as pessoas não estão satisfeitas com a sua vida de oração. Acham que oram pouco, que deviam orar mais, que cansaram de orar, enfim. Foi feita uma pesquisa com quase 1.000 pessoas, ela foi divulgada um tempo atrás, que diz que 97% das pessoas não está satisfeita com a sua vida de oração. Um dos piores castigos impostos para Adão e Eva, por causa de seu pecado, foi justamente a quebra da comunicação entre eles e Deus. E se hoje nós podemos falar com Deus, e podemos, devemos isso unicamente a Jesus, pois por meio dele é que podemos chegar perto de Deus e até conversar com Deus. Hoje lemos uma oração persistente, ou a oração de um homem persistente, a oração de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra. Um homem de Deus se põe a orar insistente e persistentemente em favor de 2 cidades, tipo Cuiabá e Várzea Grande. A persistência na oração é também incentivada através de Jesus na história que ele conta no Evangelho de hoje, em Lucas 11. Persistência na oração. O livro de Salmos é um livro de orações que eram para ser cantadas pelo povo de Deus. Todos os salmos são orações, são conversas com Deus. Pode-se orar em qualquer lugar. Jonas orou de dentro da barriga de um peixe grande ou de uma baleia.
Jesus disse que é melhor ir para o quarto, fechar a porta e orar ali em segredo. Paulo orava de dentro da cadeia. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E mesmo quando a oração passou a ser crime, ele não parou de orar. E porque orava, foi jogado na cova dos leões. Uma oração precisa ou pode ter 4 partes. A primeira delas, uma exaltação. Depois, uma ação de graças. Uma confissão e um pedido. Talvez seja importante dizer isso, por mais óbvio que seja, para nós não ficarmos somente no pedido, esquecermos de agradecer. E não esquecermos também de dizer o que somos diante de Deus. E não deixarmos de exaltá-lo pela sua grandeza. Para os nossos pedidos, Deus tem pelo menos 3 respostas. Sim, não, e ainda não, ou espere um pouco. Jesus orava. Jesus sempre se colocou em oração. A prática da oração na vida de Jesus valoriza a oração. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Unidade, comunhão. Mas apesar dessa intimidade completa com o Pai, Jesus era um homem de oração e falava com o Pai. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, lemos assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Só no último dia de vida, que vai da quinta-feira às 6 da tarde até a sexta-feira à tarde, Jesus orou 3 vezes. Primeiro no cenáculo, depois no jardim do Getsêmani e por último no Calvário, na cruz. Na sala ampla, bonita, mobiliada e bem decorada, Jesus orou pelos discípulos e por aqueles que iriam crer nele. Orou por você. João capítulo 17. No Getsêmani, no jardim, Jesus orou por ele mesmo, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Na cruz, das 7 palavras que Jesus proferiu, 3 foram orações. A primeira em favor daqueles que o crucificaram: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Depois ele orou em favor de si mesmo: Deus meu, por que me abandonaste? E por último: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Além das orações feitas na cruz, o Evangelho de Lucas menciona a vida de oração de Jesus em pelo menos 5 passagens. E elas estão aí diante de vocês. No capítulo 5, versículo 16, é dito: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Capítulo 6, versículo 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Capítulo 9, versículo 18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Capítulo 9, versículo 28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte a fim de orar. E Lucas 11, 1, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. A essa lista deve se acrescentar ainda a passagem de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.
Não se diz que Jesus orava naqueles horários rígidos de oração, tipo pela manhã, à tarde e à noite, como Daniel fazia. Ele orava mais durante a noite e durante a madrugada do que de dia, mais nas montanhas do que em qualquer outro lugar. Queridos irmãos e irmãs, como tudo na vida, também a oração precisa ser ensinada. Nós precisamos ser ensinados a orar e precisamos ensinar a orar. Quem sabe podemos aprender com Lutero. Lutero era um homem de oração. Lutero foi um homem de muita oração. Lutero orava 1 hora por dia, em dias normais. E quando ele tinha muito serviço para fazer, muita coisa para escrever, muita resposta para dar, ele orava 2 horas por dia. É o oposto do que às vezes nós fazemos, né? Lutero orava a partir do Pai Nosso, a partir do Credo Apostólico e a partir de textos bíblicos. Lutero fazia desses temas a gênese de suas orações. Por isso eu coloquei ali, vamos, quem sabe, aprender com o jeito de Lutero a orar. Vamos fazer esse exercício. O Salmo 138, que nós lemos, versículo 6, diz assim: Tu estás nas alturas, mas ainda assim mesmo te interessas pelos humildes. Lemos isto, muito bem. É dito que Deus está nas alturas, que Ele é maior, que Ele está mais alto do que nós. Mas ainda assim Ele se interessa por nós que estamos aqui, na humildade desse solo. Aí Lutero se punha a orar a partir disso. Ele tecia suas orações, mais ou menos assim, acredito eu: ó Senhor Deus, leio aqui em Tua palavra que Tu estás nos altos céus, entronizado acima de todos os querubins, os anjos, os serafins. Tu és maior do que tudo que existe neste mundo. Nenhum Deus pode ser comparado à Tua grandeza. E também leio aqui, na Tua palavra, que mesmo assim, apesar de seres tão grande, Tu te interessas pelos humildes. Por isso eu te peço que olhes para mim, na minha humildade, na minha singeleza. E assim Lutero dava continuidade à sua oração a partir de um texto bíblico, todo um salmo. Se pegarmos a parte do credo apostólico, só esta: Criador do céu e da terra. Ele dizia assim: Tu que és o Criador do céu, da terra, de tudo que existe, no ar, no mar, no espaço, no solo, Tu que criaste todas as coisas, olha para mim e cria também dentro de mim o que ainda não tenho, o que ainda não sei, o que ainda não aprendi. Cria dentro de mim o sossego, a paz, a tranquilidade. E ele ia para o Pai Nosso, esse eu não coloquei, e dizia: Pai nosso que estás no céu, Teu Filho Jesus nos ensinou a te chamar de Pai. Tu que estás nas alturas, que criaste o céu e a terra, Ele nos ensinou a te chamar de Pai. Com isto aprendo que sou Teu Filho e que sou cuidado pelo Teu poder, pelo Teu amor. Sou guardado pelas Tuas mãos paternas. Ó Senhor, eu sou Teu Filho. Me toma nos Teus braços, me aconchega no Teu colo. Olha para a minha família, olha para a minha igreja, olha para os meus amigos, para os meus inimigos que querem me atacar, me destruir. Enfim, o jeito de Lutero orar era assim. Eu creio que isso é muito importante para que nós não venhamos a cair naquele erro que do qual Jesus nos advertiu.
Ele disse: não sejam como os hipócritas que oram de pé nas praças para serem vistos pelos outros e ficam usando de vãs repetições. A Bíblia é enorme. Se nós pegarmos um trecho de 5 ou 10 versículos por manhã, ou por tarde, ou por noite, teremos um vasto cardápio para colocar diante de Deus. Quando encontramos a palavra promessa, como está no Salmo 138, quando encontramos a palavra graça, a palavra perdão, podemos orar assim, levando para diante de Deus a nossa oração, sem que fiquemos repetindo e esquecendo de exaltar a Deus, esquecendo de confessar que nós somos culpados diante de Deus sem Cristo e que com Cristo somos livres, somos libertos, somos salvos, inocentes. E vamos colocar diante de Deus nossos agradecimentos, porque a Bíblia está repleta de agradecimentos, de ações de graças. Deus ouve. Deus ouve quando oramos. Deus está sempre pronto a ouvir as orações de seus filhos e de suas filhas, e Ele mesmo as recebe. Ele as ouve e recebe como Pai amoroso e misericordioso que Ele é. E Ele ouve tudo, absolutamente tudo. Deus ouve os gritos de alegria. Deus ouve os gemidos de desespero. Deus ouve o silêncio dos mudos, as lágrimas dos abatidos. O apóstolo Paulo, notem, o apóstolo Paulo, de forma bem realista. Aliás, quando Paulo fala do ser humano, Paulo é extremamente realista. Ele não se envaidece, ele não se ensoberbece, pelo contrário, ele é absolutamente realista. Ele conclui em Romanos capítulo 8, dizendo assim: nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Vejam como é. O pecado quebrou a comunicação entre nós e Deus. Silêncio, medo, afastamento, distanciamento. Mas Jesus refez o canal da comunicação entre nós e Deus. Conversa, diálogo, contato, oração. E o próprio Jesus ainda nos ensinou a orar. Graça pura. Ele nos ensinou a chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai. Abba Pai ou Papai. Mas nós continuamos sendo esses seres humanos que somos. Pois Jesus colocou o Espírito Santo em nós. E Ele sabe como orar. E Ele ora até por nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, deixe que o Espírito Santo faça de você uma pessoa de oração. O Espírito Santo está em você. Entrou hoje na Eva. Está em nós, batizados, reconciliados, reunidos com Deus, unificados com Deus, com Cristo, na morte, na ressurreição. Ore mais, ore. Tudo é ouvido pelo Pai. Um grito de alegria, um gemido de desespero, ou um pensamento silencioso que vai no coração. E Ele atende tudo. Absolutamente tudo é atendido por Deus, conforme Jesus nos ensinou, de acordo com a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Amém.